Bom dia, boa tarde, boa noite. Samuel Chagas falando. Estou aqui com meu amigo Rafael Milagre. Tudo bem, Rafa? Tudo ótimo, Samuel. E você? Tudo bem. Começando o nosso projeto do Aftermarket reformado, o antigo 3ACast, com um convidado que pessoalmente para mim é muito especial. Ele é professor e cientista político, 13º deputado estadual mais bem votado da história de São Paulo. Já tem 2 anos e meio, 3 projetos de lei desde a última vez que eu pesquisei. É mestre em pacificação e resolução de conflitos pela Universidade de Washington e autor de um livro que é o meu próximo da lista, Inteligência do Carisma. Toca o sino do Aftermarket, professor Reni Ozzy Kukier. Isso aí, muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês, gente. Rafael, Samuel, legal, estou aqui. A primeira dúvida nossa, Rafa, a primeira pergunta é a curiosidade, de onde que veio o nome? Bom, pelo menos você acertou o nome, que é o mais difícil, né? Nós treinamos em off aqui, nós treinamos em off. Repetimos muitas vezes. Bons alunos. Meus avós não eram brasileiros, os 4 avós não eram. E aí mistura libanês, italiano, polonês e russo. E é daí que veio o nome, uma mistura desses 4 lugares, um pouco de cada um deles. E a dificuldade é que ninguém está acostumado, né? No nosso idioma você não fala o H, né? O H aspirado, então ele não tem som de nada, só que o nome é com som de H aspirado, então é Reni, com som de R. E aí tem gente que acha que o Ozzy é um nome composto, e é o sobrenome do lado da minha mãe. A gente tem 2 sobrenomes, né? Então, aí juntam Reni Ozzy como se fosse Marcos Paulo. Então tem essa, aí tem os acentos e tal, enfim, tem um monte de coisa errada, por isso que é mais fácil o professor Rock, né? Que é como todo mundo conhece. Professor, na minha introdução faltou alguma coisa? Não, acho que você falou bem, só não sei se foi o 13º mais votado da história. Eu fui o 13º no meu ano de eleição, naquele ano. Na história eu não sei, mas não sei se foi um ano com mais, até difícil de dizer isso, porque depende da abstenção, né? Da quantidade de abstenção. Mas de todo jeito um marco. A minha primeira pergunta, pessoal, professor, que na verdade você já fez alguns vídeos, mas dos primórdios do canal, eu acompanho o canal do professor Rock, sugiro que estão vindo acompanhar também. O que um conselheiro de segurança da ONU faz? E como é que você consegue conciliar isso com a sua atividade hoje de deputado? Eu não estou mais, né? Eu trabalhei na ONU, eu trabalhei como servidor público internacional. Você tem 2 caminhos para trabalhar na ONU. Ou você vai representar o seu país, e aí você é um diplomata, e aí você tem que seguir a carreira diplomática e se conseguir a posição da missão brasileira naquela organização internacional, do mesmo jeito que é conseguir trabalhar na missão do Brasil em Paris, ou na Embaixada Brasileira em Paris, ou na Embaixada em Londres, são os lugares mais disputados, são lugares melhores, e tem uma carreira diplomática que tem o seu tempo. Eu quis trabalhar na ONU por um ideal, um sonho, achei que ali era um lugar para mudar o mundo, e eu fui como um servidor público internacional, então eu não estava ali trabalhando pelo meu país, né? Não era pelo Brasil, eu estava numa carreira internacional na ONU. E eu trabalhei no Conselho de Segurança, que é um órgão, um dos órgãos, a ONU tem vários órgãos, dentre eles, um deles talvez mais conhecido, ou tão conhecido quanto o Conselho de Segurança, a Assembleia Geral, que a gente faz a analogia que é o parlamento do mundo, ou seria o próximo ao parlamento do mundo, não é? Isso é uma coisa que eu explico sempre para as pessoas, tá aí talvez uma das razões porque a ONU não é o que todo mundo acha que é. E tem o Conselho de Segurança, que é o outro órgão. O Conselho de Segurança, na verdade, é até mais importante que todos os outros órgãos, porque as decisões do Conselho são vinculantes, ou seja, elas têm poder de lei. Lei na esfera internacional é uma coisa um pouco dúbia e difícil de ser aplicada, porque não tem polícia, não tem judiciário que tem poder de comandar e de condenar, e você tem que cumprir a pena. Não existe pena, não tem polícia, não tem exército do mundo. Então, enfim, as decisões elas são lei ou elas são vinculantes, mas elas não têm um efeito prático real. E aí eu trabalhei no conselho e eu era um assistente político, né, um oficial político. Eu escrevi um documento que chama Repertoire, que é um repertório, que é um documento que compila todas as decisões que o Conselho já tomou até hoje para servir de consulta jurídica
em determinados casos futuros. Então você, Estados Unidos e a França, e vocês querem fazer uma reunião extraordinária para discutir uma questão do Irã. Inclusive essa situação que eu estou descrevendo aqui, ela aconteceu quando eu estava lá. E aí se convocou o meu departamento ali do Conselho da ONU, né, para analisar se podiam, deveriam ou não precisavam convidar o Irã para aquela reunião, uma vez que a sanção ou que a discussão do tema era o Irã, e o Irã não era um dos membros do Conselho, porque o Conselho tem membros rotativos e membros fixos. Os fixos são os 5 que ganharam a guerra, né, os 5 permanentes, e os rotativos são outros 10. E o Irã não estava no grupo dos 15. Então, deveríamos ou não chamar o Irã, ou o Irã pode ou não participar dessa reunião. O que eles queriam descobrir, os países queriam saber se existia precedente para isso. E aí, esse documento, esse repertoire, ou repertório das decisões, você consulta todas as decisões. Eu estava lá escrevendo esse documento. Então, essa era uma parte substancial do meu trabalho, era fazer isso. A ONU é uma organização extremamente burocrática. Imagina que é o funcionalismo público internacional. Se a gente sabe que a esfera pública ela tende a ser burocrática, travada, imagina isso numa escala internacional. O que muda na escala internacional? Não é só a quantidade de países, culturas, idiomas e diferenças de construção de instituição, mas também a desconexão daquele serviço público com a população, né? A gente está falando aqui, estava falando um pouco antes do serviço público do Estado e tal, da percepção. A população reclama, agora na esfera internacional não tem população reclamando. Quem vai reclamar é um país. E por que raios um país vai reclamar? Assim, é muito subjetivo. Então você imagina que o trabalho é super burocrático, é bastante documentação. Isso que até me incomodou e me frustrou, porque tem ações práticas. Você fica ali... Então você acha que é menos resolutivo? Não é quase nada resolutivo. Quase nada. Você tem discussões eternas sobre vários assuntos. Você fala, bom, mas então para que existe isso? Tem um mérito de você estar sempre ali e sempre você pode falar com outro país ali. Ou seja, é um encontro permanente, constante, eterno, né? A gente tem... Você quer conversar com outro país, você está naquele lugar e você sabe que tem gente ali daquele país ali. Está saindo dali mecanismos, práticas que estão sendo institucionalizadas, estão virando regras, aquela interação, essa história, tem que sancionar alguém, vamos fazer uma reunião para decidir se vai sancionar. Mas quem nós vamos sancionar? Pode ou não participar da reunião? Isso é a construção de uma norma, que ela vai se desenrolar com os anos de existência da ONU. Então, situações como essa do Irã, todo dia surge uma nova. E essa nova situação vai construindo uma instituição, uma norma, um comportamento internacional. E essa eu diria que é a utilidade, assim, uma das grandes utilidades da ONU. O fato de ser pouco construtivo, né, resolutivo, gerou alguma frustração enquanto você estava lá? Essa foi a razão para mim de ter não ter gostado do trabalho. Claro que eu entendo que isso é de personalidade. Eu tinha várias pessoas que estavam ali, que tinham chegado há pouco, ou entraram comigo, que falaram, não, mas pô, você está em Nova York, na ONU, você participa da reunião do Conselho de Segurança, que são esses 15 países e alguns poucos outros diplomatas. Por exemplo, se eu trabalhasse em outro departamento, eu não ia poder participar da reunião do Conselho de Segurança. E realmente é a mais alta esfera de poder do mundo reunida para tomar alguma decisão. E isso pode ser sedutor em algum nível, mas eu queria botar a mão na massa, eu queria fazer diferença, eu queria sentir que as coisas estavam andando, e ali eu não via isso. Até porque o poder, eu sempre falo isso, e talvez isso não seja claro para as pessoas, o poder não reside na ONU. Os soberanos são os estados, e a ONU não está acima dos estados. Então a ONU não manda nos países. Quem manda na ONU são os países. É o inverso.
O poder ele vem de Paris, de Londres, de Washington, de Pequim, de Brasília. Os países e as suas capitais determinam as diretrizes do que eles querem e como que a organização vai funcionar. E aí eu falei, bom, mas então aqui tem muito pouco a ser feito, né? É um trabalho bem repetitivo, burocrático, tal, com pouco alcance de impacto. E eu tinha largado minha vida porque eu queria fazer a diferença. E aí eu falei, não vai ser aqui, eu vou voltar para o Brasil. Aí, ó, fica a dica para quem tem essa idealização da ONU, tá? Curso de Relações Internacionais e Derivados com esse grande objetivo. Tem alguém que lá de dentro não é mil flores quanto a gente idealiza. Achei bem legal. Acho que é importante, muita gente sonha com isso, mas eu sempre faço uma ressalva, ou eu esclareço no detalhe que tem uma diferença trabalhar no Conselho de Segurança e trabalhar em outras áreas de atuação da ONU, que você sente coisas mais práticas acontecendo. Talvez não resolutivas ou definitivas, como uma missão de paz. Você põe a mão na massa, questões humanitárias, você põe a mão na massa, você vê coisas práticas acontecendo, mas são coisas práticas ligadas com paliativos de problemas. Uma missão humanitária, sei lá, você vai tentar aliviar o caos que está acontecendo ali. Você não tem o poder necessariamente de resolver aquilo, mas você vê na prática aquilo acontecendo. Eu tenho um amigo meu alemão que ele foi para o Haiti e o exército brasileiro era parte da missão, coordenava a missão e tal. Isso na época do terremoto? Isso, exatamente. Aliás, ele morreu no terremoto, foi soterrado no prédio da ONU, né? E ele ficava me ligando e falando, vem pro Haiti, aqui é diferente, aqui você vai ver prática, você vai ver ação, a gente está reconstruindo o país, cara, você vai adorar, não tem nada a ver com o trabalho no secretariado, não tem nada a ver com o trabalho no headquarters, né, na sede em Nova York, é um trabalho real, a gente está mudando esse país e, pô, é o exército brasileiro que está aqui, coordenando a missão, você fala português, você vai ser um grande ativo, você vai achar totalmente diferente, você vai amar. E eu ficava assim, falava com ele, Ian, eu não sei, não acredito, não sei se consegue fazer alguma coisa. E ele me convenceu, não, vem pra cá. E aí teve um terremoto e ele tava dentro do prédio e desabou e ele morreu. Que pena. Foi 2011, não foi? Acho que foi. 10, 11. Eu lembro, assim, foi um marco para o Exército Brasileiro numa missão internacional na história recente, né? Então, imaginei. Professor, até para a gente já começar a vir para o Brasil, eu gosto muito de uma definição que você dá para o seu canal e quero que você compartilhe ela com quem está nos escutando também, que é, para você, o que é a geopolítica? A definição da geopolítica. Pô, as pessoas falam ou usam essa palavra de um jeito muito solto. Geopolítica é sinônimo de tudo que é internacional. Então as pessoas usam geopolítica como um jeito difícil de falar política internacional. E não é isso, existe um campo de estudo mesmo da geopolítica que mistura geografia com política. E isso é muito interessante, porque a gente está sempre preocupado em olhar para explicações complexas da realidade e esquece de prestar atenção nas coisas óbvias. O que é óbvio? Óbvio é que a gente não existe no vácuo. Óbvio que nós estamos dentro de uma sala de um tamanho específico, com uma temperatura específica, com uma topografia específica, com características físicas muito claras. E nós vivemos, nesse momento, nós estamos aqui dentro deste ambiente. E esse ambiente vai dizer muito sobre as nossas necessidades, sobre os nossos anseios, sobre as nossas facilidades e dificuldades. Então, eu costumo dizer de uma forma simples que a geopolítica é o tabuleiro aonde acontece o grande jogo do mundo. E o tabuleiro faz diferença, se é um tabuleiro de 10 casas, ou 30 casas, ou 100 casas, onde você está colocado no tabuleiro, quais peças você tem, tudo isso quem vai te dar é o ambiente, é a geografia, é a geopolítica. A combinação do contexto cria políticas diferentes. A política brasileira, externa brasileira, ela estava condicionada aos nossos vizinhos e à nossa realidade da região da América do Sul.
A política externa indiana, ela é completamente diferente, porque ela tem vizinhos totalmente distintos, com características, histórias e realidades únicas. Então, você tem o Paquistão do lado da Índia, que é vizinho do Afeganistão. A Índia está localizada, tem fronteira com a China. Na Caxemira, não é? Enfim, né, você tá, é um outro mundo, é uma outra realidade. E a gente pode transportar isso para qualquer lugar. Quais são as fronteiras da Alemanha e da França? São diferentes das fronteiras do Brasil. E não é só a fronteira, é o clima, é a topografia, é a quantidade de rios, é o solo, são as doenças. Todos os elementos da natureza nos vão colocar em certas condições de vida. Isso é curioso e interessante porque hoje a gente fala, né, a questão ambiental é uma questão muito relevante e presente em várias das discussões de qualquer coisa. No mundo de investimentos, ESG. Essa palavra hoje é... Se você não considera isso, você está fora. Enfim, você não está sintonizado com as necessidades de sustentação de longo prazo, de um negócio. E é interessante, mas aí a gente olha e fala disso, né, num efeito macro, de tendência, de visão e tal, mas não olha para o objetivo. E não é só a questão trágica ou problemática do meio ambiente nas nossas vidas, mas é o que o meio ambiente nos dá ou nos priva. O que o nosso meio ambiente nos impulsiona ou nos dificulta. Ter uma serra do mar nos dificulta absurdamente. Você tem montanhas, uma cadeia de montanhas como o Himalaia, separam a Índia e a China e colocam elas em mundos totalmente distintos. Se não tivesse aquela cadeia de montanhas e se fosse uma planície como a planície do norte da Europa, a história de interação entre China e Índia seria talvez muito mais próxima da história de interação entre Alemanha e Rússia ou Alemanha e França. Ou seja, duas guerras mundiais, Guerra Fria. Por que não teve esses choques entre Índia e China? A tensão existe, mas não existe a possibilidade de você acessar o outro lado. Porque tem a maior cadeia de montanhas do mundo, a cadeia de montanhas mais alta do mundo. Quer dizer, as pessoas não pararam para olhar o óbvio, que é qual é o contexto que você está inserido. Você mora numa cidade, e isso é tão evidente no nosso dia a dia, quando você começa a destrinchar para as pessoas. Você mora em casa ou apartamento? Apartamento. Tem uma diferença se você morasse numa casa. No apartamento você encontra várias pessoas no elevador. A sua interação social é diferente do que numa casa. Olha quantas coisas, eu posso extrair 1 milhão de relações entre esses dois mundos. E a gente pode estender isso. Você mora no campo ou na cidade. Você mora na praia ou sei lá onde. Enfim, você mora numa grande cidade ou numa cidade média. Até o nível cultural, né, que você vai adquirir na vida. Isso, as cidades, elas são muito menos conservadoras, ou muito mais liberais, ou abertas, ou progressistas do que o campo, do que o interior. A gente estava falando disso de política aqui. Por que isso? É óbvio, porque você está mais longe dos centros, das trocas, tem menos pessoas ali. Tem menos pessoas por quê? Porque é menor, tá vendo? O tamanho vai ditar. Tamanho, posição, clima, solo, topografia, tudo isso vai ditar que tipo de identidade vai surgir dali, que tipo de característica. Correndo. Nesse ponto, vamos colocar assim, no Brasil a gente tem uma geopolítica única, igual você citou aí dos outros países. E você acha que a ausência do entendimento de todos esses fatores, dos políticos brasileiros, interferem? Quanto que isso interfere no nosso dia a dia e a gente como cidadão? Muito. Por exemplo, uma coisa que o Brasil precisa, e que a gente fala, mas fala assim, sabe que precisa, mas não sei se sabe com toda a convicção. Infraestrutura e logística. O Brasil não deslancha em grande parte pelas malhas, né? Os modais de transporte. Porque a gente não consegue comercializar mais rápido, a gente não consegue acessar
todo o nosso território por completo, a gente não consegue escoar a nossa produtividade, a gente não consegue importar e exportar de uma forma mais barata, tudo isso por causa da nossa infraestrutura. E qual é o problema da infraestrutura? Não é o problema. Você tem que planejar a infraestrutura de acordo com a sua realidade geográfica. E nós fomos ensinados de que o Brasil é um país perfeito geograficamente. Do ponto de vista, tem mineral, tem água. Nossa, né? nós somos ricos, nós somos abençoados, é quente, é tropical. Ok, tropical é gostoso para você ter uma qualidade de vida do ponto de vista do entretenimento, da diversão. Sem dúvida que é muito mais agradável e alegre se acordar e tá um sol maravilhoso do que tá chovendo feio cinza. Tipo Londres. Isso. Pô, aquilo é depressivo? É claro que é depressivo. Tá vendo como o clima afeta o seu humor, as suas emoções? Até a produtividade, né? Exatamente. Hoje tem estudos que mostram que aumentos de temperatura afetam absurdamente a produtividade do indivíduo. Você com calor, você produz menos. Você é menos produtivo. E óbvio, explicações biológicas. Muita preguiça, então. Não, porque você vai transpirar, você precisa recuperar aquela água, aqueles nutrientes, enfim, tudo o desgaste que você teve físico. Mas qual que é o problema então? A gente olha como se a gente tivesse uma geografia perfeita. E aí a gente não entendeu que, na verdade, os nossos desafios logísticos de infraestrutura, em grande medida, vêm por causa da nossa geografia. Ser um país continental não é fácil você interligar ele com infraestrutura. 2, o clima tropical também não é agradável nem favorável ao desenvolvimento humano. É o pior clima, ou o mais difícil, para o desenvolvimento, geração de riqueza. Tem mais doença, né, meu? Isso, tem mais doença. E hoje, no meio depois da pandemia, né, no fim da pandemia, esperamos, a gente sabe o que é o impacto de uma doença. Antes da pandemia, acho que ninguém tinha consciência disso, a não ser que se tivesse estudado as grandes pandemias da história da humanidade, ou as grandes questões de doença. Para a maioria das pessoas que nunca leu Jeffrey Sachs falando sobre o quanto que a incidência de malária afeta o PIB per capita de uma nação, não sabe que efeito que doença tem. A pandemia destruiu a economia do mundo, é uma doença. E essas doenças, elas são mais destrutivas nos climas tropicais. Estou dizendo que o clima tropical é pior que o desértico ou que o ártico, mas comparado com o clima temperado, com a zona temperada, né, com os climas amenos, os climas que têm as 4 estações do ano, o clima tropical é muito pior. Então, nós fomos ensinados, ou nós temos uma visão da nossa geografia do Brasil muito sonhadora. Eu não estou dizendo que é pior, isso não é com um tom de nós estamos fadados ao fracasso. É importante eu ressaltar isso porque as pessoas não entendem a diferença entre perceber a realidade para que você possa atacar os pontos principais e superar aquele desafio e dizer que você está fadado ao fracasso porque você tem aquela realidade, porque a discussão geopolítica envolve um debate e uma crítica que se faz comum sobre ser determinista. Ou seja, se você tem essa geografia, então você nunca vai se desenvolver. Não, você supera a geografia, ou você supera os obstáculos com tecnologia e com esforço direcionado para superar aquele obstáculo. Específico para a sua situação, né? Isso, uma vez que você entende, você vai falar assim, olha, nós temos algumas vantagens geográficas, mas nós temos muitas desvantagens geográficas e a gente precisa entender essas desvantagens e construir infraestrutura focada no entendimento que tem a desvantagem. Quando a China construiu o grande canal que conectou os seus 2 maiores rios, o nível de riqueza gerado naquilo foi monstruoso. E aquilo foi uma visão e uma consciência das limitações geográficas que existiam em ter 2 grandes bacias ou 2 grandes rios separados. É o Yangtze e o amarelo. E o amarelo. Essas 2 realidades criaram 2 Chinas. A hora que eles construíram o grande canal que conectou um com o outro, eles transformaram a China.
E isso foi percebido porque eles olharam para a realidade como ela era. E aqui nós temos uma visão utópica, meio apaixonada, meio fantasiosa sobre a nossa geografia, sobre a nossa realidade, nosso contexto do nosso tabuleiro, que é a nossa geografia. Então a gente acha que a Serra do Mar é linda, e ela é, de olhar, mas do ponto de vista de você chegar na costa é terrível. E isso é um problema. Ô Reni, nesse tópico que você falou de economia e também, né, nesse ponto de geografia, eu vi recentemente o projeto do Elon Musk lá, né, do túnel. Qual que é a sua opinião sobre isso? Boring é o nome da empresa. Isso, já viu? Já vi, inclusive tem um vídeo, né, dele já fazendo. E aí eu queria primeiro a sua opinião e também entrando já no outro lado também. Como é que a iniciativa privada tem, eu acredito que brasileiro, não sei se existe algum movimento parecido, mas como que você vê a iniciativa privada entrando para resolver problemas como esse, que teoricamente eram problemas, né, públicos, e que um lunático ou um empreendedor... Empolgado. A maioria dessas grandes obras, todas, teve uma combinação, né, de alguma visão estratégica das pessoas que entendiam geopolítica, porque quem estuda geopolítica num país? As mais altas esferas de poder. A geopolítica no Brasil sempre foi estudada pelos militares. Então, os grandes geopolíticos brasileiros eram generais. E onde que se aprende? Escola Superior de Guerra do Brasil. É ali que se estuda geopolítica. Isso não você não é empresário, estudante de geopolítica, você não tem ninguém especializado em geopolítica, a não ser aqueles que estão pensando o tabuleiro do grande jogo. E no caso, são sempre as mais altas esferas de poder, aqueles que comandam uma nação, um Estado. Né? Qual é o projeto de país? Não um projeto de governo, um projeto de Estado. Temos que pensar o Brasil em 30 anos, 40 anos. Então, você tem essas pessoas. E você sempre teve na história, seja na construção dos grandes canais, né, Suez ou Panamá, a iniciativa privada. Em Londres, na Revolução Industrial, grandes construções, sempre iniciativa privada. Então a iniciativa privada sempre participou. E o Elon Musk, ele é um exemplo de transformação de tecnologia da geografia. Primeiro com a SpaceX. A história da cápsula voltar, né? Aquilo foi... Isso, primeiro que é o grande passo que os Estados Unidos deram para um dos campos, né, ou dos elos de conexão do mundo, que eu chamo, que a gente chama isso de Global Commons, que são as áreas de contato do mundo. E são 4, são os oceanos, o ar, né, o espaço aéreo, o mundo cibernético e o espaço sideral. O espaço sideral, ele era um lugar reservado para estruturas de governo. Só o governo utilizava e mexia com aquilo. Apesar de você lançar satélites privados, quem dominava grande parte da exploração e da atuação ali são os governos. Os Estados Unidos deram um passo muito além, decidiram privatizar grande parte do seu programa espacial, a começar com os veículos que levam, né, e transportam, em vez de ter o Space Shuttle, vamos abrir para empresas privadas americanas trabalharem nisso. E aí o Elon Musk entrou com força total, e o SpaceX é um sucesso, porque ele construiu um veículo que ele pode ser reutilizado, então o custo foi lá embaixo. Barateou um absurdo. E óbvio que o foco dele é lucro, então ele trouxe as melhores cabeças, juntou ali com a inovação do mercado financeiro, né, do mercado privado, a capacidade de você pensar em como uma coisa vai dar certo numa forma de negócio, e revolucionou, deu um passo gigantesco à frente. E isso vai mudar muito, porque a velocidade do transporte que ele está desenvolvendo ali pode alterar a geopolítica do mundo de uma forma assim chocante. Se a gente demorar, sei lá, 15 minutos para ir para Nova York, acabou.
O mundo nunca mais será o mesmo. A gente jogou um tabuleiro fora e vamos botar outro. A gente não joga o tabuleiro fora em definitivo, porque nós não vivemos em abstrato, em vácuo. O ser humano vive num espaço, e esse espaço tem características, o ambiente tem características. E aí agora ele está partindo para outras formas de inovação, e uma delas é a Boring, que é essa empresa dos túneis, né? E ele descobriu que, eu até brinco com os meus alunos, às vezes na prova eu pergunto se existe uma quinta dimensão, né? Uma quinta esfera dessas 4 que eu citei, que é o espaço, o mar, o cibernético e o sideral, se existe o subterrâneo. Porque o único jeito de você acessar o mundo inteiro é por essas 4. Talvez ele cria a quinta. E aí é uma revolução absurda, né? Cavar túneis e botar as pessoas para se conectar com outros cantos do mundo através de túneis. Ele não está falando em mundo, nem em distâncias gigantescas, mas ele está falando dentro de cidades inteiras. Você construir um monte de túneis e colocar carros e, eventualmente, o que ele quer colocar, que eu imagino que ele não falou, mas que já está meio que ali dito nas entrelinhas, é o Hyperloop. Colocar os Hyperloops todos subterrâneos, andando naquela velocidade absurda, e aí também você vai chegar em, sei lá, meia hora em Nova York. Mas imagina você conectar continentes e passar por baixo do oceano. Isso é uma transformação completa da Terra, do tabuleiro Terra. Professor, uma vez, numa palestra sua no INSPER, de 2 anos atrás, você usou uma expressão que a geografia ela não foi conquistada, ela foi esquecida. Isso. No caso da utopia e disso acontecer, aí, na sua opinião, a geografia foi conquistada com esse encurtamento? Não. Ainda não foi? Não, porque você vai ter que cavar o túnel em algum lugar. E vai ter lugares que você não vai cavar o túnel, porque tem alguma coisa ali embaixo. Tem um vulcão, tem uma rocha impenetrável, e você vai ter que fazer um contorno. Você vai precisar de um mapa e vai olhar para onde que você pode ir. E você vai desenhar as linhas do túnel, e você vai fazer túneis provavelmente para a Europa primeiro e não para a África. Então a geopolítica vai continuar mandando. É mais importante ter um túnel que conecta Nova York Londres, Frankfurt e Londres do que Nova York e a Cape Town, sei lá, entendeu? Do Congo, foi isso. Então, sei lá, você tem a questão geográfica ainda vai fazer a diferença. E tem lugares que você não vai passar o túnel por receios de você provocar algum desabamento. É a mesma discussão dos cabos submarinos de internet. Eles existem, eles estão aí, mas você pode ir lá e destruir um cabo. A geografia não foi vencida, ela está lá, ela está esquecida. A gente transforma a geografia. Você pensa, e se a gente abandonar a Terra, acabou a geografia? Não, porque tem geografia no espaço. Muita geografia. Tipo, qual planeta você vai ocupar? Porque esse não aquele. Porque esse planeta vai ter topografia, vai ter clima, vai ter solo? Vai. O espaço não tem solo, mas tem clima. Tem topografia no espaço também. E tem gravidade, e tem buraco negro, e tem asteroide, e tem cometa, e tem tempestade, e tem radioatividade. Ou seja, ele continua tendo todos os elementos da natureza, tendo impactos e efeitos diretos nas pessoas e nas coisas que a gente fizer. Você não consegue se livrar do contexto, você não consegue se livrar do ambiente. Você nasceu num ambiente, na sua família, e estava dado ali. Você era filho único? Não, isso é uma característica, vai afetar quem você é. Você tem quantos irmãos? Seu pai e sua mãe estavam vivos, eram casados, não é? Seu contexto. O contexto ele existe sempre em tudo que a gente fizer. E a geopolítica fala do contexto físico, né? Do ambiente onde a gente vive. Inclusive, na pandemia, a gente ouviu muito falar, né, de voltar esse assunto aí do homem de novo voltar a ver um lugar, se não a Terra, né, pra gente morar. Então, essa discussão ainda tem ganhado força, cada vez mais por essas tecnologias novas que estão surgindo. Se não me engano, foi o Jeff Bezos, né, que fez a viagem, voltou foi agora. Então, como que
que é a sua projeção para isso? Isso é uma realidade? A humanidade tende mesmo a encontrar um segundo lugar para morar? Colonizar agora o planeta. Faz sentido isso? Claro, acho que sim. Nós somos colonizadores no bom e no mau sentido, né? Fomos no mal, né? O ser humano colonizou outros, mas o ser humano é um explorador. Ele quer desbravar, quer ir mais longe, e a gente talvez precise. Se não precisar, nós vamos querer, porque a gente precisa de desafios, precisa evoluir, precisa ir mais longe. E eu acho que isso é natural. Se existir outras espécies fora desse universo ou nesse universo, certamente elas também estão em constante busca e evolução. Eu acho que a gente não vai ficar aqui. Aliás, a gente já não está só aqui, né? A gente já tem robôs em Marte, estamos planejando uma viagem tripulada. É uma questão de tempo para a gente ter a tecnologia, para não ter que demorar, sei lá, 3 anos para chegar em Marte. Se demorar uns 2 meses, aí começa a tornar viável, né? Começa a ficar uma coisa mais fácil. Professor, eu gosto muito dessa sua definição da geopolítica para explicar em boa parte dos fatores, porque na economia, hoje, isso tem caído um pouco no desuso. O economista tende a explicar muito mais. Inclusive o livro, com certeza você conhece, Porque as Nações Fracassam, ele se resume a instituições extrativistas inclusivas, e inclusive vai dando exemplo e coloca o Brasil de forma bem rasa. E eu, particularmente, sou economista, mas eu vou mais para a sua explicação também. Pessoalmente, me parece mais lógico. E eu queria pegar um gancho, a gente até trazer no nosso contexto hoje, usando do campo puro da geopolítica. Qual que seria assim, a sua explicação para a gente, como brasileiro, ter um nacionalismo raso, uma falta de identificação uns com os outros? Assim? Olha, eu só quero fazer um disclaimer, porque isso também é uma coisa mal entendida. Eu falo da geopolítica porque eu acho que ela é bem básica e fundamental. Então você tem que partir do básico para entender uma coisa complicada. E eu acho que a primeira explicação que nós temos por que o mundo é do jeito que ele é, ela está associada com a geopolítica, com o contexto, com o ambiente. Ela é a explicação derradeira? Ela satisfaz todos os outros fatores? Não. Uma condição. Isso, ela é uma condição e ela tem impacto em todos os outros fatores, porque ela é uma condição dada. E tem cara de que começa por isso também. Isso. Né? Então eu gosto de entender, e eu acho fascinante olhar para a base das explicações. E a geopolítica, sem dúvida, é a base. Repito, ela não é a explicação total, porque nas ciências sociais você nem tem explicações de causalidade total. Você tem correlações. Então, você não consegue isolar variáveis. Isso daqui não é ciência hard science, né? É uma ciência bruta, pura. Você vai lá, isola a variável no laboratório, muda a temperatura, deixa todas as outras variáveis constantes e testa uma coisa. Você não consegue fazer isso na sociedade. Então a gente não sabe exatamente o que leva. A gente tem correlações. Por quê? Porque existem estudos que mostram. O Why Nations Fail, ele fala que a questão é que as instituições são a explicação para os fracassos ou para os sucessos. Uhum. Agora, qual é a relação disso com a geopolítica toda? Porque da onde vem a instituição? Ela tem uma cultura. E essa cultura da instituição é criada pela cultura da população. E da onde vem a cultura da população? Em última instância, ela vem do ambiente que ela foi formatada. E qual era esse ambiente? Era um ambiente com que características? Nós voltamos para a explicação de geopolítica. Então, a explicação da instituição, você não extrai a geopolítica dela. A geografia moldou a cultura, e a cultura moldou um povo foi lá e construiu instituições. Por que as instituições, ou por que o senso de coletividade norueguês é tão mais consciente do que o brasileiro? Por que as instituições brasileiras são mais corruptas do que as instituições japonesas? Certamente tem alguma coisa a ver com a cultura brasileira versus a cultura japonesa. Mas a cultura japonesa tem a ver com a geografia japonesa, em algum nível. E a cultura brasileira tem a ver com a geografia brasileira.
E aí, caminhando para o ponto que você trouxe da nossa identidade. Eu digo, e para mim esse é um dos problemas do Brasil, nós temos uma identidade nacional muito fraca. O que significa dizer que nós temos uma identidade nacional fraca? Nós não sabemos o que é, nós não se auto-identificamos como brasileiros. Se te perguntar o que você é, você não vai falar que você é brasileiro, Reni? Vou, mas o que significa ser brasileiro? Não é só falar que eu tenho uma nacionalidade com um nome X porque eu nasci num lugar X. Eu tenho que saber o que faz eu ser parte da família brasileira. O que nos faz parte da família brasileira? Que características que Samuel, Rafael e Reni têm em comum que nos fazem brasileiros? Além de gostar de carnaval, futebol e essas são todas as erradas. Exatamente. Porque essas são todas as que não dizem nada sobre nada. Elas são características de diversão e entretenimento e um pedacinho da cultura. Curtir o esporte, mas uma nação ela não é fundamentada em cima de diversão comum. Ela é fundamentada em cima de história, de objetivos e valores comuns. Quais são os objetivos e valores comuns que nós brasileiros temos? O Ocidente fala muito em união, família e Deus, né? Não sei se para o Brasil... Pode ser. Eu não sei se tipo assim, se você perguntar para um americano o que te faz ser americano, ele tem isso dentro dele. E eu pergunto para um brasileiro, o que te faz ser brasileiro? Vai falar, a gente torce para a seleção junto. Não, o que te faz ser brasileiro? Qual é o nosso objetivo em comum como brasileiros? O que a gente carrega junto? Somos alegres? Isso é uma característica, isso não é um valor. Qual é o nosso valor? Qual é o nosso objetivo? Para onde a gente quer ir? A gente tem que ter essas coisas claras, muito evidentes para cada pessoa. Isso não está claro e evidente. Por quê? A nossa identidade mais forte não é da nação. A identidade mais forte que o brasileiro carrega é da família. Você sabe o que é mais ser parte da sua família do que do meu país, do que ser do seu país. Isso, com certeza. Sim. Você luta muito mais pela sua família, você defende muito mais a sua família do que o seu país. O seu país, você tem opiniões bastante problemáticas sobre ele, extremamente crítico, insatisfeito, e se precisar, você vai proteger a sua família em primeiro lugar, ao invés do seu país. Isso mostra o grau de lealdade que você tem com as diversas identidades que nós carregamos. Porque você não é só uma coisa, nem eu sou só uma coisa, eu não tenho só uma identidade, tenho múltiplas identidades. Você também, todo mundo tem múltiplas. Qual que você privilegia, ou qual é mais forte? E se você olhar para a nação americana, japonesa ou alemã, a identidade coletiva da nação é muito forte. Eu diria que mais forte do que a da família. Isso que você está falando me leva a um fato interessante, assim, que se eu imaginar um jovem americano despedindo da família para ir para uma guerra com 18 anos. Com 18 anos ele despede da família para ele ir para estudar fora da casa, college, morar fora. Ele não volta mais para casa, ele vai embora. Mas o sentimento que eu imagino esse jovem indo defender o país dele, hoje, por exemplo, se a gente foi chamado para pegar exército no Brasil, ele fala, tem que sair de casa, né? É quase por aí, né? Que a gente... ele larga a família. A gente pode pegar uma situação cotidiana para ele não larga só a família que ele herdou, né? Que eu falo disso na geopolítica, que é o amor herdado, mas ele larga o amor adquirido, que é a esposa e os filhos, para ir lutar no Afeganistão. Pelo quê? Por um ideal, por um valor. Qual? Da democracia, da liberdade. É a bandeira mesmo. Isso, tipo, os Estados Unidos está lá, aí você fala, ele não está, ele está indo lá por causa do dinheiro, ou porque ele quer causar problemas. Esquece essa parte, essa não é a discussão. O jovem que está indo lá no exército, ele está indo porque ele acredita naquela nação, porque ele está indo para defender aqueles ideais, aqueles valores. Quais são os ideais e os valores que os brasileiros estão dispostos a sacrificarem a sua vida para defenderem em comum, coletivamente?
Isso não está estruturado dentro do nosso psique, do nosso DNA brasileiro. Ele não existe, isso está em formação. Você fala, então o Brasil é único? Não, o mundo inteiro tem isso em formação, em graus diferentes. Tem uns que isso está muito sólido, como nos americanos. E tem lugares que isso é pior que o nosso, como no Afeganistão, ou como, sei lá, talvez na Síria, hoje, né, fragmentada e tal, ou na Somália. Então você consegue medir e ver que tem lugares que a identidade é mais forte, aqui não é tão forte. Isso é um problema. Por que é um problema? O Harari, o Yuval Harari, que escreveu as 21 lições para o século XXI, e o Homo Deus, e o Sapiens, ele explica, ou ele fala uma coisa muito interessante, que é que uma das maiores invenções da humanidade foi a capacidade dela se aglutinar em grupos muito grandes. E isso foi a nação que fez. A ideia de nacionalismo permitiu você pegar milhões, no caso do Brasil são 215 milhões de pessoas, e falar, vocês são todos parte da mesma família. Imagina a capacidade de geração de riqueza, de abundância e de trabalho em equipe que um projeto como esse é capaz de construir. Jamais na história da humanidade nós conseguimos ir tão longe, porque o império não é isso. O império não é uma nação. O império é uma nação dominando outras múltiplas nações. Uma nação é todo mundo voluntariamente quis falar, essa é a minha família. E juntos... É inclusivo, né? Nós somos mais fortes, mais poderosos e nós vamos mais longe. Se você consegue trabalhar com um estranho e uma quantidade de estranhos desse tamanho, a escala de grandiosidade que você vai atingir é indescritível. E a gente não tem essa escala na potência que poderia ter comparado com outros países. Quem sabe um dia a gente alcance isso, mas eu não vejo um caminho nessa direção consciente. Não tem uma construção disso. Uma construção organizada por parte, sei lá, de grupos, e uma construção individual, das pessoas descobrirem e perceberem, o que me faz brasileiro, o que eu vou fazer pelo meu país. E não só se proteger e se blindar do país de destruir. Porque a sensação é o seguinte, o país não me deu nada, no geral, né? O país ele me ferra, ou ele me sacaneia, ou eu preciso me proteger do país. Eu preciso me proteger do Brasil. Como? Se eu tenho muito, podem ser que queiram tirar o meu. Se eu não tenho nada, ninguém me ajuda. Eu estou sozinho no jogo. Então, assim, a relação que a gente tem com o Brasil é de... Parece de raiva, né? Você falando isso, eu tô até... É uma relação assim, de tipo, esse negócio aqui, ele quer me sacanear. Então o que eu faço? Deixa eu me juntar com a minha família e eu crio uma blindagem. Apesar dele, eu vou conseguir. Isso, a minha família vai sobreviver. E aí são, sei lá, 215 milhões de pessoas, a gente divide por 4, vamos falar que são, sei lá, uns 70 milhões de famílias. De famílias. Menos até. 65. 60 milhões de famílias sozinhas se protegendo uma das outras e contra o todo. Que o todo é o país. Parece muito egoísta vendo falar de fora, assim, né? Pô, mas é uma visão egoísta porque a gente está preso a um nível de identidade pequeno. Como é que a identidade é formada? Primeiro você tem a identidade individual, depois você tem a familiar, e depois você começa a expandir para as coletivas. Sim. A gente parou na familiar, e a gente acha que é o máximo. Prezar a família na esfera máxima. A família em primeiro lugar. Não, em primeiro lugar nós temos que olhar, uma vez que a gente já... Óbvio que você não vai ter nação se você não tiver a família, nem o indivíduo. Então você forma o indivíduo, a sua identidade individual, a sua identidade familiar, a sua identidade nacional. Mas uma vez que a identidade nacional está formada, ela tem que ser maior. Senão nós vamos ser pequenos átomos isolados. Sim. E qual que é a melhor solução para nós brasileiros? A gente retomar uma construção de uma identidade
nacionalista ou começar a entender do lado mais racional. Aí eu fiz uma construção no pensamento seguinte, vamos supor, a gente entende que tem um problema de educação, que é claro e nítido pra gente. Faz mais sentido a gente entender que o modelo coreano de educação a longo prazo fez sentido e a gente agir de forma racional, ou a gente começar a trabalhar a criação de valores de nação. O que faz mais sentido pensando no longo prazo para um país? Eu acho que a raiz do problema são os valores de nação, porque se você der educação formal, não vai resolver. Por que não vai resolver? Porque tem gente no Brasil que teve a melhor educação formal do mundo. E mesmo assim ainda não... eu, por exemplo, eu estudei na melhor escola de Minas Gerais e não tenho... Você foi falando, parecia que a carapuça serviu. Não, mas assim, a gente não tem que ter vergonha, a gente tem que começar a entender. Assim, não é só a culpa, assim, é só culpa a partir do momento que você entendeu e não tenta transformar, né? Porque aí você está fazendo uma escolha. Mas a gente tem que aceitar que tem uma realidade e ela está se impondo a nós. Isso é um contexto que está se impondo a nós, esse contexto está muito forte. A elite brasileira, né, as pessoas que têm melhores condições, tiveram... técnicas. Produção resolveu, boa produção. Boa produção. Os problemas, a elite brasileira, ela teve acesso às melhores escolas, às melhores faculdades. Mas isso fez ela mais patriota, mais consciente socialmente, não ficou mais coletivo. mais coletivamente ligada com o todo? Não. Cara, não tem coletividade com o meu condomínio. Eu tô pensando aqui, eu tô cagando pro meu vizinho de porta. Mas assim, tá todo mundo assim. O Brasil é isso, é um salve-se quem puder gigante. É um grande salve-se quem puder. Tanto que eu sempre uso esse exemplo. No Brasil faz negócio quem? Quem tem QI. Quem indica. Porque você só faz negócio e isso tem um impacto gigante no mercado de profissional. No seu ciclo fechado de confiança. Qual é o seu ciclo fechado de confiança? Amigos e família. Os negócios do Brasil são todos familiares. Verdade. Ai, mas é ruim ter negócio familiar? Claro que não, mas qual que é a evolução econômica de uma nação? Quando o negócio ele começa familiar, e é óbvio que ele vai ter que começar familiar, só que ele se profissionaliza e ele dá um salto da coletividade social, que é o quê? O mercado de capitais aberto, todo mundo é dono daquele negócio. Só que aí o mercado brasileiro, ele não é exatamente robusto e sólido como o mercado alemão ou americano, onde a coletividade tomou conta do business. E é o mérito que vai julgar os melhores negócios e não a relação profissional. Você não arruma um emprego no Brasil se você não conhece alguém. É muito difícil, você não faz negócios. O negócio de vocês não anda sem network. É impressionante. Então, não é mérito. É network. E network é confiança. Isso que é network. Network, a definição, eu falo disso no meu livro do Carisma, é você fazer algo por alguém. E quando você faz algo por alguém, você ganha a confiança daquela pessoa. Estabeleceu confiança, pronto, eu posso fazer negócio com esse cara. Porque eu só faço negócio quem indica. Eu só faço negócio com amigos e família. Os ciclos de lealdade e confiança são mais restritos em sociedades latinas do que nas sociedades que têm alto capital social, que são Alemanha, Japão e Estados Unidos, por exemplo. E outras, mas essas três, o capital social é muito avançado. A parte familiar acaba que vira uma estrutura limitante da nação até economicamente. Quando a gente vai para as empresas, a gente vê isso, grupo da família. A profissionalização da empresa, ela não é suave e ela não é totalmente profissional. São raras as exceções aonde isso acontece com naturalidade. A relação da família é muito forte ali dentro ainda. E isso é o salto do ponto de vista econômico, business, disso que eu estou falando na esfera social e política ou filosófica. Mas tem um impacto econômico, que é isso, a profissionalização das empresas, a abertura de capital, o mercado entrando, você tirar a família da gestão, enfim, os próximos passos de escala monstruosa de coletividade, não escala de família. E nós somos uma nação de orientação familiar.
E aí um discurso de um político aclamado que foca na família acaba... Tem ressonância. Tem ressonância, só que assim... Tudo começa a fazer sentido. É uma falta de... Exato, é uma falta de... vai encaixando, é uma falta de visão e uma falta de entendimento das estruturas que montam o grande quebra-cabeça, entendeu? O populismo, de maneira geral, é isso, né? Joga pra galera e... Joga pra E é o que a gente tá vivendo nos últimos... Desde Collor, né? Sempre. Desde 88. A história da América Latina é uma história de populistas. Mesmo quando não era democrático, a gente também tinha populista. Sempre teve. E vai continuar tendo por muito mais tempo, porque a gente precisa quebrar vários paradigmas e várias conexões que não existem, precisam ser feitas. Isso não é um projeto, isso não é feito de uma forma planejada. Isso é um desenrolar e certos valores que são alimentados na medida certa. Você precisa ter liderança para mudar a cultura. Você precisa ter história em comum. Olha as coisas que a gente não tem. A gente não tem lideranças. A gente não sabe a nossa história. A gente não tem heróis comuns que a gente compartilha. As coisas que criam esse senso de coletividade, elas não estão ao nosso acesso dos brasileiros. Quem é o herói do Brasil? Isso é muito engraçado. Só no esporte, né? Exatamente, a gente Pelé, volta de novo a Ayrton Senna, Pelé, esporte, é entretenimento, a gente de novo volta ao início da nossa conversa. Exatamente, você não tem um Político. político... Diz alguma coisa sobre a nossa cultura, vai? Que é rasa, né? Isso, que ela é focada no entretenimento. Que, aliás, é assim que os outros veem. A gente, esses são alegres, festeiros. É o da farra, né? Isso, bom, tá bom. Torcer é uma festa. Não é um churrasco, todo mundo assistir o jogo junto, torcer e gritar. E aí isso é um reflexo nas partes sérias do Brasil. Que é o problema, por exemplo, da política. A política é tratada como torcida, como futebol, como religião. São as coisas que a gente, do jeito que a gente se interage, do jeito que a gente se organiza. A gente não consegue achar os heróis, a gente não sabe a nossa história e a gente não tem líderes. A gente não tem elementos comuns que constroem esse laço que conecta você com o estranho. Porque, desculpa, como é que você vai se sentir irmão de alguém que mora no Acre que você nunca viu? O que você tem em comum com ele, além de falar a mesma língua e usar a mesma cor de camiseta do time da seleção e torcer para esse time a cada 4 anos? Nada. Então, nem fuso horário. Então a gente está com problema, né? Porque para a gente potencializar e fazer esse negócio dar certo, desse tamanho que é, você precisa ter esse laço muito forte. Como é que os Estados Unidos dá certo, um país tão grande? Esse laço é muito forte. É mais difícil, né, para um grandão territorial, muito mais, né? Muito mais. E você vê porque as identidades regionais são diferentes. E é natural, um país continental. Mesmo assim, o texano e o californiano, diferentes na sua identidade local e regional, ainda assim eles têm uma coisa que eles compartilham mais forte do que essas diferenças regionais. Somos americanos. Isso. E que nós não temos aqui. E longe ainda, né? Assim. E nós somos um país gigante, o que dificulta ainda mais a construção disso. Porque tá bom, temos o mesmo idioma, mas também o idioma é falado de muitas maneiras diferentes. Claro que isso é muito menos complicado do que a Índia, com milhões de dialetos e idiomas diferentes. Imagina isso, que loucura, unificar e criar essa identidade. Mas eles talvez tenham outros elementos ali de tradição, por serem uma sociedade milenar, a própria religião que une eles, né? Nós somos o novo mundo, é mais complicado, fomos criados numa mistura, colonização, escravidão, os índios e os povos aqui locais. Então... Reni, trazendo agora para 2021/22 puro. Você tem publicamente batido muito assim, na parte até das suas redes sociais, seu Instagram, por exemplo, da terceira via. Isso, para quem te acompanha, não é segredo para ninguém. Como que essa terceira via, não importa de que lado que venha, vai conseguir serpentear nessa polarização hoje? O que você imagina que precisa para isso?
Olha, eu acho que as pessoas precisam cair na real de que o Brasil não aguenta mais novamente populistas governando o nosso país. Não dá pra gente ter mais 4 anos, 8 anos, 12 anos, 16 anos de populismo. Dá. É muito tempo de populismo destrutivo e a gente não sustenta. O Bolsonaro foi eleito porque ele era a alternativa, a solução para não permitir que o PT votasse. Ninguém olhou, ou ninguém não, vai. A maioria, né? A maioria não olhou e falou assim, nossa, que cara, esse é o cara que eu queria que fosse presidente do Brasil. Ninguém olhou desse jeito. Todo mundo olhou e falou assim, o PT não pode voltar. O PT não pode voltar, isso é muito sério, mensalão, petrolão, Dilma quebrou o país, a gente não pode voltar para aquilo. Não podemos. Quem que pode ganhar? Esse cara que fala duro, que fala grosso, que diz que vai bater, vai brigar. E assim, todo mundo estava cansado, né, da resposta do PSDB, meio que fingia que não estava batendo, não estava... Faltava sal, né? Não era duro o suficiente com o nível de loucura que o PT estava fazendo com o Brasil. Você precisava alguém para ser duro. O que chegou a dar uma impressão de ser farinha do mesmo saco, né? Isso. E aí, o que aconteceu? Aí surgiu o Bolsonaro. E o Bolsonaro, ele não é a resposta para nenhum dos problemas que nós temos. Porque ele simplesmente usa da mesma metodologia populista. Bolsonaro é um populista, o Bolsonaro promete coisas que ele não quer fazer, que ele não entregou, é do DNA dele, ele é corporativista, ele não quer reformar o Estado brasileiro, ele não pensa em reforma do Estado brasileiro, não é o projeto dele é com as corporações públicas, ele veio de uma corporação pública, ele vai continuar defendendo esses interesses. Ele é um político do legislativo que passou 20 e tantos anos lá dentro. Ele está ali, ele vive isso, ele sempre foi isso, ele vai continuar sendo isso. E ele passa a maior parte do tempo dele criando narrativas e retóricas eleitoreiras, de mobilização da sua base, e não de solução dos problemas. Por exemplo, uma coisa que ele fica batendo o dia inteiro, a STF. Nós temos um problema de politização da STF? Claro que nós temos. É nítido, né? Qual foi a proposta que o Bolsonaro trouxe para resolver a politização do STF? Nenhuma. O filho do Bolsonaro votou contra a lava-toga. Ele é um senador. Ele votou contra a lava-toga. Ele não quer que investiguem. Ele não propôs uma alteração no método de escolha dos ministros do STF, no mandato, no currículo que se tem. Por que eles são politizados? Ele não precisa ser juiz, quem escolhe? Cada um escolhe quando quer, escolhe o cara que foi advogado pessoal, escolhe o amigo, escolhe sei lá o quê. Não, você tem que escolher alguém que foi juiz, que é técnico, para você eliminar a politização. Ele propôs isso? Jamais. Por quê? Ele não está interessado em resolver esse problema. Ele está interessado na criação da narrativa política. Essa narrativa alimenta a base. Assim, o brasileiro não acompanha a política. Ele precisa de um gatilho emocional, de um inimigo para lutar contra, que é a causa de todos os problemas do Brasil. O STF ele traz problemas para o Brasil? Traz. Ele não é a causa de todos os problemas do Brasil. Nem de longe. A corrupção é uma das causas. O STF tem parte ou está associado com a corrupção? Até pode estar. Para começar, na maneira como ele solta aqueles que são corruptos. Mas a corrupção, ela tem que ser combatida em outras instâncias de coisas que o Bolsonaro não quis fazer. Não quis, tirou o Moro, não queria avançar com as coisas do jeito que tinha que ser feito. Enfim, tem infinitos exemplos aqui para mostrar que o Bolsonaro não está lá para governar, ele está lá para fazer o auê, o choque político para que ele continue no poder. E essa é uma medida populista. E essa medida vai destruir o país.
É engraçado como a nossa conversa parece que dá voltas, né? Porque, de novo, parece que a gente está colocando a família à frente de uma nação, só que pelo presidente. Então, O discurso dele é Brasil acima de tudo, só que a família dele está acima do Brasil, porque ele teve que proteger os filhos dele. Impressionante. Ou seja, é. e aí ele carrega as mesmas características da nossa estrutura brasileira, que é patrimonialista, paternalista, corporativista, patriarcal, populista. É mais do mesmo, Isso, preto no igual, branco. só que muda o quê? Muda o viés. Mas o Lula não fala que a Globo quer destruir ele? O Bolsonaro também fala isso. O Lula não fala que a elite quer destruir ele? O Bolsonaro também fala isso. Entendeu? A fórmula do populismo existe o representante do povo, que é o líder. E aí existe o povo. Mas o povo é isso. Mas espera aí. Nós não somos isso numa democracia. Por quê? Porque você tem a sua opinião, você a sua e eu a minha. Existe o povo. Existem milhões de cidadãos que pensam diferentes. Ele reduz tudo a um só, e qual é o símbolo que representa o povo? O líder populista. E aí todo mundo que não concorda com o líder populista é o quê? Está contra quem? O povo. O discurso mesmo. A estrutura, a fórmula, o método é o mesmo. Parece que usa o povo de escudo, né? Assim, tá contra. Isso, e o povo compra. Por quê? Porque nós temos o hábito de tratar a política como torcida ou religião. Onde que é a religião? Jair, Messias, mito. É um semideus, não é um deus na Terra. O Lula também é um deus. É uma idolatria aquilo, a pessoa. Os deputados do PT, eles mudam o nome deles. Eles chamam todos lá na Assembleia, tem vários ali, todos eles mudaram o nome e acrescentaram Lula no nome. Por exemplo, Reni, Lula... Isso, seria isso, são todos eu não assim. sabia. Todos são Lula. Aí você fala, meu, isso não é uma idolatria religiosa, isso é o quê? Então, esse é o lado da idolatria, da religião. E eu tenho um vídeo que tem que assistir no meu canal, que chama Porque Eu Não Quero Ser Amado. A gente vai deixar o link aí, ó, para vocês entrarem. E aí, eu falo nesse vídeo que o Brasil, ele mistura futebol e religião com política, porque tem aquele ditado que o que não se discute futebol, tá ganhando, né? não se discute futebol, religião e política no Brasil. Verdade. Quando você fala isso, o que aconteceu com a nossa identidade, com as nossas... Nós pegamos e interiorizamos que política, futebol e religião é a mesma coisa. Já que não se discute os três, aí a gente começou a se comportar na política como a gente se comporta no futebol e na religião. Então, a política virou uma manifestação dessa mistura entre torcida e endeusamento. E o populismo, tudo que ele precisa é disso. Dessa cegueira ideológica, endeusada. Do efeito manada mesmo. Porque o líder populista, ele é um líder carismático que ele precisa do apoio das massas. Porque quando ele diz o povo, não pode ser 100 pessoas. Então tem que ter umas milhões de pessoas aqui com ele. E tem. Tem que fazer barulho. E tem. Mas aí quando essas milhões de pessoas vão na Paulista, elas são milhões. E ninguém está dizendo que elas não são. Mas elas não são a maioria. Ou elas não são todo tudo que tem aqui no Brasil. Então elas não podem dizer o povo quer. Não tem como dizer isso. Não tem como dizer assim... generalizar dessa forma é ridículo, né? Isso, todo o poder emana do povo. Claro que emana, mas quem é o povo, amigão? O povo não é a sua turma que concorda. E mesmo se fosse a maioria, ainda assim é um problema. Por quê? Porque na democracia existe um negócio que é o respeito às liberdades e direitos individuais. A democracia era o fundamento para preservar a liberdade. Então, o que ela faz? Ela garante que o outro não vai poder ser engolido pela maioria, senão vira a tirania da maioria. E tirania da maioria era exatamente o que os Founding Fathers americanos estavam preocupados em evitar que acontecesse. Porque é uma tirania do mesmo jeito. A maioria não quer que existam outras ideias. Então não é democracia. Tirania da maioria. E é engraçado como a sociedade começou a se comportar
como se você precisa escolher um lado, né? Então, a partir do momento que você sentava numa mesa de bar e falava que não era Bolsonaro ou não era Lula, mas então você é o quê? Né? Você precisa escolher um lado para optar. E voltando a esse ponto da terceira via, a gente tem uma solução, a gente tem alguma saída encaminhada? A gente tem que largar os dois lados. A gente não pode escolher o Bolsonaro porque tem medo que o PT vai voltar. E as pessoas não podem escolher o Lula porque elas não querem o Bolsonaro. Elas têm que simplesmente abandonar os dois. Desvincular, né, uma coisa da outra. Ou abandona um, porque a hora que você abandona um, o outro cai. Exato. Isso é uma coisa que eu penso muito também. E esse é um problema, existe um campo de estudos, né, de economia que se chama Collective Action Problem. Problema de ação coletiva. Que você tem que coordenar muitas pessoas para caminharem para um lado. E ninguém quer dar o primeiro passo. E ninguém vai junto. Então você tem que fazer todo mundo ir junto ao mesmo tempo. Isso que é o difícil. Mas se todo mundo perceber que a hora que você abandonar o Bolsonaro, o Lula já foi derrotado. Acabou esse timing. Acabou a história do PT e do Lula. Acabou. Eles não vão ganhar. Mas se tiver o Bolsonaro, eles podem ganhar. Aliás, as pesquisas dizem que sim. Eu não acredito em pesquisa. Bom, desculpa, mas você tem que se basear em alguma coisa. As pesquisas não erram desse jeito. Elas erram a porcentagem. Elas não falaram que o Bolsonaro ia perder a eleição. Elas não falaram que o Bolsonaro ia perder a eleição em 18. Não falaram. Boca de urna, vai lá olhar a diferença que deu. Entendeu? Assim, as pesquisas elas erram no começo, mas as pessoas mudam de opinião. Então você tem que olhar lá no final, você tem que olhar dias antes. O que a pesquisa está dizendo. E ela vai errar alguma coisa, ela não vai errar. Tipo assim, o cara tem 2%, mentira, ele não tem 2%, ele tem 92%. Você não tá aí mirando você ali, fala assim, então eu não acredito. Bom, então eu sei que essa conversa não dá pra gente ter. Porque é uma conversa do quê? Você acha do que você quiser e eu acho que eu quero. Não, eu não gosto de gravidade, não tem gravidade. Não, mas ciência. Mas é ciência. Instituto de pesquisa é ciência. Não, eles são comprados. Pô, todos são comprados? Pô, mas aí você tá numa teoria da conspiração maluca, que nada serve, entendeu? Não, o mercado financeiro é comprado, tudo manipulado. Mas é todo manipulado? Porque você está ouvindo esse podcast, porque você está botando seu dinheiro para investir num negócio que é todo manipulado. Você é o único bobo que não sabe nada, está sendo manipulado. Entendeu? Tem um limite onde as pessoas têm que ir com essas desconfianças das coisas, ou senão elas não vivem, ou senão elas estão muito incoerentes, porque o resto da vida toda delas também é manipulada. Deu para dar um parecer muito legal. Agora, congelando o dia de hoje, como é que você projeta a eleição que vem? Por exemplo, do ponto de vista do mercado, tem vários gestores que já estão condicionando a polarização. E aí eles falam o seguinte: o Bolsonaro vai ter que voltar para o discurso pré-2018 para agradar o mercado, com a figura que inclusive o Guedes perdeu bastante nos últimos anos, no último ano e meio principalmente, de salvador da pátria, economicamente falando. E o Lula vai ter que ser parecido com o Lula 2002, com um vice ali empresário ou um ministro. Então, ou seja, o mercado já está condicionando isso. E a gente, falando, eu também sou da terceira via, eu gostaria muito. Como é que você projeta essa eleição? Ela vai ser truculenta do ponto de vista social, econômico, ou você acha realmente que é possível uma terceira via ir ganhando escopo ao longo desse ano aí que falta? Eu não entendi quando você fala que o Lula vai achar um cara pro mercado e o Bolsonaro também vai voltar. Eu não entendi se eles estão apaziguados e pacíficos e calmos, querendo agradar todo mundo, ou não, é só uma decisão de política, sei lá... para voltar os dois com o mercado, não, longe de ser uma decisão de política econômica, eles precisam ter o mercado do lado deles, né, assim, e aí a gestão hoje, que invade um pouco isso mesmo, não sendo exatamente a área, trabalha com essa hipótese, que o Bolsonaro vai tentar resgatar, por exemplo, essa figura do Guedes, e o Lula vai ter que ser próximo do Lula de 2002. Ou seja, o próprio mercado está excluindo a terceira via da possibilidade, ao meu ver, quando joga assim, um ou outro, indiretamente. E assim, independente disso, você imagina a terceira via projetando para a eleição do ano que vem? Ela vai crescer, ela consegue crescer, ou está muito difícil realmente na prática? Eu não acho que o mercado tem poder de definir a eleição. Então, eu não acho que, assim, quero agradar o mercado. Tá bom, é um dos setores da sociedade.
Mas se existir uma massa muito grande de pessoas que não quiserem nem mais o Lula nem o Bolsonaro e o Lula podem flertar o quanto eles quiserem com o mercado. Se houver um sentimento, e o mercado é o primeiro a reagir e perceber que se existe a oportunidade ou a opção de um outro, o mercado vai abraçar esse outro na hora. E esse outro vai ser abraçado não porque o Lula ou o Bolsonaro flertaram com o mercado, mas sim porque as pessoas não querem esses dois. E eu acho que existe uma grande parcela da população que não quer nenhum dos dois. E a hora que aparecer qualquer outro, esse cara vai ganhar espaço. E aí o mercado vai mudar, todo mundo vai mudar. Fora isso, eu acho que vai ser extremamente polarizado. Se não tiver alguém, eu acho que vai ser super acirrado, agressivo. Vai ser uma eleição muito conflituosa. Primeiro porque o Bolsonaro não vai aceitar a derrota. Sim. Ele vai seguir a cartilha do Trump. Não deu certo, né? Lá, nos Estados Unidos. No Brasil vai ser igual? Você tem medo? Tenho. Tipo, lá os caras invadiram o Congresso e tiraram uma foto com uma pele de urso e uma bandeira. E aqui? E o Viking, né? Sei lá. Aqui o cara vai fazer o quê? Vai botar fogo no Congresso? Vai entrar de índio. Não, vai botar fogo no Congresso. Tipo assim, se ele invadir lá, ele vai querer botar fogo. A gente consegue... Se ele invadir o STF, não parece tão ele vai ficar tranquilo no STF. Eu sentei aqui na mesa do Alexandre Moraes e tô aqui só tirando uma foto na mesa dele. Com o pé na mesa, assim, que nem o cara fez com um dos líderes lá, fez com o pé na mesa da Nancy Pelosi. É isso que ele vai fazer? Eu não acho que vai ser isso. E aí então o exército brasileiro, a polícia, vão impedir esses caras de entrar? Esses caras vão estar armados? Quem são eles? Tipo assim, qual é o nível de resistência que isso vai gerar? Para quem é bolsonarista, não considera essa opção. Fala que isso não vai existir. Não vai existir o quê? Porque não vai existir derrota. Porque tem certeza que ele vai ganhar. Sim. Por quê? Já sabe que se ele não ganhar, é o quê? Foi roubado. Não aceita. Então, para mim, assim, alguém que entra numa competição e não aceita que pode perder, desculpa, você não está competindo. Você já avacalhou o princípio básico da competição. Você disse tudo, avacalhou, você, assim, uma piada. Você não entra numa competição e fala assim, eu não aceito se eu perder. Aí você está competindo, amigão. Você estipulou que você quer ganhar. E desculpa, não tem como perder. Não tem por quê. Política é assim. Inclusive você ganhou 8 anos atrás. Ele ganhou 4 anos atrás. Por exemplo, eu não sabia quantos votos eu ia ter. Não é que eu não sabia assim, eu errei por pouco. Eu não sabia se eu ia ter 30 mil ou os 130 mil que eu tive. Não fazia ideia, você não faz ideia. Você não tem como medir isso. Não existe essa mensuração na política. Você não sabe o que dá certo. Você não sabe o que vai funcionar. O Alckmin, em 2018, tinha tudo para funcionar e não funcionou. Mas vários outros anos ele funcionou. Ele vai ser governador aqui em São Paulo. Vai funcionar? A gente não sabe. Você não sabe até a hora H e você não sabe o que faz a pessoa mudar de opinião. Porque elas mudam de opinião com coisas que você não são tangíveis. A escolha não é racional. A escolha é emocional. O eleitor, infelizmente, a maioria dos eleitores não fazem escolhas racionais. Eu não tenho como medir a escolha emocional dos eleitores brasileiros. Eu não sei como é que os bolsonaristas têm certeza de coisas. Tá bom, você tem certeza, você está torcendo. Entendi. Então, você está no time de futebol, na torcida. Eu estou olhando como cientista político. Como cientista político, eu não sei o que vai acontecer. E eu não acho óbvio que o Bolsonaro vai ganhar. Não acho. Porque eu conheço uma infinidade de pessoas e as pesquisas mostram que essa infinidade não é a minha bolha, que votaram no Bolsonaro para o PT não ganhar e dessa vez não querem votar no Bolsonaro. Não querem. De jeito nenhum. E aí? Impressionante. Professor, nesse papo que a gente veio desde transporte extraterrestre subterrâneo, a realidade brasileira 21-22,
Tem alguma coisa que você quer considerar, alguma coisa da sua carreira pessoal, até lecionando mesmo, o que você projeta para você, para a gente fazer eu estou na política, né? Eu sou professor, continuo dando aula. Meu canal no YouTube nem fala desses temas de política partidária brasileira, fala de grandes temas do mundo e do Brasil. Mas eu sou... Inclusive é muito bom, gente. Pode seguir, pessoal, quem não segue... Na época da discussão do 5G, que caiu um pouco no ostracismo, mas foi o melhor conteúdo que eu vi da briga da Huawei, a gente cada hora fala de um jeito aqui, com a história das empresas Nokia e as americanas também, tem que seguir. Professor Roque não é bajulação. Já faz tempo. Já tem muito tempo. Já viu o vídeo mais antigo. Já, professor, desde os primórdios, isso não é brincadeira não. Não, então, além disso, eu estou na política, porque eu quero ajudar o Brasil, eu realmente acredito, eu voltei para o Brasil por isso, larguei, morei 7 anos fora, trabalhei na ONU, em vários outros lugares, na OEA, Think Tank, ONG, Organização de Advocacy, e voltei para o Brasil. Dou aula desde então, desde quando eu voltei, sou professor de Relações Internacionais na SPM, fui contratado pelo Partido Novo para ser o estrategista da campanha de 16. Depois eu fui convidado para ser secretário adjunto de segurança da cidade de São Paulo. E aí, em 18, eu saí candidato. E estou fazendo um monte de coisa. Acho que eu posso dizer com humildade e convicção e também solidez que eu sou um dos deputados que mais entrega no Brasil, que mais entregou 3 leis em 2 anos e meio, e não é qualquer lei, política estadual sobre drogas no estado de São Paulo, é a lei que fura a fila da vacina, que multa quem fura a fila da vacina, e uma que pune com punições mais severas quem comete crime de corrupção aqui no estado de São Paulo. Eu fui o relator da reforma da Previdência, fui mordido dentro do plenário por um deputado do PT, no meio da briga que houve, eu tentando separar a briga e ele me mordeu. Enfim, eu sou vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante, já passei 2 anos lá como membro, agora continuo sendo membro e sou vice-presidente, já fui presidente da Comissão de Relações Internacionais também, que foi recriada, eu fui o primeiro presidente, hoje eu sou o vice-presidente. As coisas que eu estou fazendo, foi o primeiro deputado da história de São Paulo a dar emenda para a Fundação Casa. A Fundação Casa trata de menores infratores, de recuperação deles. Ninguém dá dinheiro para isso. A emenda é o dinheiro que o deputado tem, né, para distribuir para projetos. Normalmente isso tem um uso político. Por que ninguém dá dinheiro para a Fundação Casa? Porque na Fundação Casa ninguém vota. Você vai gastar dinheiro com alguém que não vota, você pode gastar com alguém que vai votar. Minha lógica não é essa, minha lógica é resolver os grandes problemas do Brasil. O problema da segurança é um deles. E a gente tem que recuperar aqueles que podem ser recuperados antes que eles se tornem gênios do crime. A Fundação Casa é um desses lugares para isso. Dei dinheiro ali para desenvolver um projeto de ressocialização e mensuração do nível de reincidência desses jovens. Dei dinheiro para as cadeias para comprar equipamentos melhores. Enfim, assim, eu posso ficar aqui horas contando o que eu estou fazendo e a quantidade de coisa. O que eu quero dizer é que eu realmente estou comprometido, eu estou nisso, porque eu quero ajudar o Brasil. Não tem nenhum bônus em estar na política, nenhum. Eu certamente podia estar morando fora do Brasil com uma vida privada tranquila. Seu currículo e carreira... Eu tenho 3 diplomas lá de fora, mas eu quero estar aqui no Brasil. Eu devo alguma coisa a esse lugar, é aqui que eu nasci, eu amo esse país e eu quero ajudar. Só tem ônus, porque a vida pública no Brasil só tem ônus, a não ser que você queira ser um grande corrupto e enriquecer daquilo, que não é nem perto a minha ideia. Então eu estou aqui batalhando e eu vou continuar. E aí o meu plano para 22, eu quero sair candidato ao Senado, vou sair candidato ao Senado, quero ser senador de São Paulo, ser eleito o mais novo senador da história de São Paulo. Acho que o Senado brasileiro precisa de energia, precisa de gente jovem, é um banco de reservas e uma casa de aposentadoria hoje. Banco de reservas da política, né? O cara tá ali, não tem cargo para ele vai pro Senado e tá ali esperando até abrir a janela para ele voltar a tentar ser governador, ser prefeito. E aí o Senado não faz nada, fica lá adormecido. E eu quero ir lá trabalhar o Senado. Hoje são 94 deputados estaduais e eu tive todas essas entregas
No Senado, que é uma casa com 81 membros, se eu sentar num almoço, no café da manhã e conseguir convencer ou persuadir 2 senadores para ir para um lado, eu mudei o rumo do Brasil. Você vai agora impactar muito mais o macro brasileiro, Isso, né? É isso que eu quero, é isso que eu me preparei, eu só dou passos sólidos, que eu me sinto preparado, que eu sei o que eu estou fazendo, eu sinto que eu estou totalmente pronto para isso. Sei que não é uma eleição fácil, mas eu acho que se as pessoas conhecerem o meu trabalho e me conhecerem, vão falar, por que não apostar em alguém com currículo, com conhecimento, porém com energia. Eu tenho 44 anos, vou ter 45 ano que vem e, a média ali. Até sua forma física não é muito forma física de político, não, né? Então, óbvio, eu tenho que ter energia para não ser mordido no plenário. Mas enfim, então eu tô disposto, eu quero continuar contribuindo. Da minha parte, todo sucesso na sua campanha do ano que vem. Obrigado, eu vou precisar de toda a ajuda. Alguma consideração final? Não, a gente tem só que agradecer pelo seu tempo. Inclusive foi muito legal a conversa, foi muito esclarecedora e de forma muito racional a gente conseguiu trazer vários assuntos. Eu acho que a gente falou muito disso, né? A política nossa está precisando de racionalidade. A gente parar de tomar decisões com base em focos emocionais e começar a trazer um pensamento mais racional para as decisões para o nosso país, né? Não só para famílias, empresas, negócios. Senso de coletividade. Se eu tiver que resumir o foco da conversa hoje fala em uma expressão, senso de coletividade. O interesse nacional, o interesse público. Não o seu interesse, não o interesse da sua família, não o meu interesse. E assim, eu não sou o dono da verdade e ninguém vai concordar comigo 100%. E você não concorda com ninguém, nem com seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com o seu marido. Ninguém concorda com todo mundo, não existe isso. Nós temos que ter maturidade para falar assim, esse cara vai trabalhar mais dedicado, mais comprometido e mais alinhado com o que eu quero do que as outras opções que estão aí, ou eu vou olhar para minha emoção e falar assim, não, ele falou aquilo e aí... me representa, né? Não, e tipo assim, entendeu? Não, então eu vou ficar preso ao meu líder populista que fala as coisas que mexem com as minhas emoções, mas não resolve o Brasil. Eu acho que a gente precisa, pelo menos, começar a equilibrar isso. Se você não consegue se libertar disso na eleição presidencial, em outras eleições, você começa a pensar de um jeito menos torcida. Pessoal, esse foi o podcast de hoje, o nosso primeiro FT Marketing convidado. Eu estou muito honrado. Siga nossas páginas no Instagram, no Spotify, no YouTube e, por favor, siga o Professor Roque e, mais uma vez, o nome do vídeo que você comentou que queria que assistisse. Porque eu não quero ser amado. Porque eu não quero ser amado. E o canal do Professor Roque no YouTube é imprescindível, assim, até para desenvolver esse senso político e de coletividade. Boa noite, bom dia, boa tarde, se cuide. Isso aí, pessoal. Agora que o mercado fechou, bora pro after. Só para lembrar, Professor Roque é H-O-C, Roque com H. Aí, tá vendo? Ninguém erra mais. Rene, Ozzy, escola do rock, né? Cuquia. Isso. Isso aí, gente. Abraço a todos, pessoal. Tchau, Tchau. gente.